Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais o nosso direto, uma Semear Talks. Hoje vamos ter um tema completamente diferente, porque hoje vamos abrir as portas do laboratório da nossa clínica Semear. E para isso vamos ter uma participação especial da nossa diretora executiva do laboratório, da nossa embriologista, a doutora Sara Pimentel, que vai estar aqui connosco para falarmos exatamente sobre os tratamentos de fertilidade, alguns pormenores, não é? O que é que se passa no laboratório e, portanto, vamos tê-la aqui na nossa conversa. Aproveitar também desde já para dizer que, como sempre, o nosso chat está aqui disponível, podem colocar perguntas à nossa doutora Sara e podem também partilhar o nosso live com mais pessoas que vocês sintam que precisam de ouvir, de saber mais pormenores, de conhecer um pouquinho mais sobre os nossos tratamentos de fertilidade e, portanto, podem também enviar o live para essas pessoas. A nossa doutora já está aqui, eu vou tentar agora chamá-la até ao nosso direto, vamos lá ver se eu vou conseguir, eu penso que sim. Vamos ver se vamos conseguir. Eu penso que sim. Não estou... Por incrível que pareça, não estou a conseguir. Doutora Sara, e se fizer o pedido para entrar aqui no nosso direto? Será que consegue fazer isso? Em princípio, será nesse iconezinho que tem dois bonequinhos e o símbolo de mais. Eu penso que sim. Boa noite a todos que estão aqui também a chegar ao nosso live. Estou a tentar entrar em direto com a doutora Sara Pimentel, é a nossa convidada de hoje. Por acaso não estou a conseguir chamá-la para o direto. Vamos fazer assim, vamos ver se conseguimos fazer ao contrário. A doutora Sara pede para nós entrarmos em direto. É nesse iconezinho aqui em baixo que tem as duas pessoas. Vão-me ligar. Não pode ser pelo PC, não pode ser. Tem mesmo de ser pelo telemóvel. Esta é uma característica que só está disponível, é uma funcionalidade que só está disponível em versão mobile. Portanto, fica também já aqui a dica para todos que querem fazer um live, só é possível através do telemóvel. Portanto, vamos ficar aqui à espera, já aqui a receber algumas pessoas que também se estão a juntar a nós. Vou reforçar novamente, agora já tenho aqui então o pedido, ver o pedido e agora ir em direto com a doutora Sara. Penso que agora já vamos. Realmente a magia literalmente acontece. Sim. Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Qual é que é o dia-a-dia, não é? O que é o dia-a-dia do embriologista numa clínica de fertilidade e, neste caso específico, da Semear? É igual, acho que em todos os centros o embriologista, a embriologia é muito horizontal, é muito paralelo. E é talvez, não desfazendo do resto, acaba por ser, a Marta, tu disseste muito bem, é a caixa negra, onde acontece tudo o que seja procedimentos que envolvam material biológico passa pelo laboratório. Portanto, no fundo, é onde culmina todo o tratamento e onde acaba por acontecer, na minha opinião pessoal, as coisas mais interessantes e mais bonitas e, portanto, é muito comum entre centros. O dia-a-dia varia muito. Eu acho que o papel do embriologista divide-se em duas partes diferentes. Há a parte muito técnica, que é muito importante, que é tudo o que é responsabilidade de procedimentos, tudo o que tem a ver com o tratamento dos gametas, com os procedimentos laboratoriais. Isso é a parte técnica da nossa profissão e que é, de facto, a mais importante. E depois nós temos muitas funções de back-office, que eu não sei se às vezes as pessoas têm noção, mas nós temos todo um trabalho por trás e que não é se calhar tão visível em termos práticos, mas que passa pelos agendamentos, pela preparação do material, a gestão da qualidade, temos a certeza que estamos a ter as melhores condições possíveis, o pedido de meios, o próprio registro, todo o trabalho que é feito tem que ficar registado em vários sentidos, e isso acaba por dar muito trabalho. Nós temos Portugal felizmente tem um registro nacional que nós temos que cumprir e que nos ajuda e que dá trabalho, mas que nos ajuda muito também depois a nós verificarmos se o que estamos a fazer está a correr bem.
E, portanto, há todo esse trabalho por trás da parte laboratorial per se, da parte técnica, mas que também nos ocupa muito tempo a próprio responder a e-mails, falar com os casais, tudo isso faz parte sempre do nosso dia-a-dia. Portanto, eu acho que há essas duas partes que são ambas importantes, com se calhar notoriedades diferentes, mas que todas contribuem para que o trabalho dentro do laboratório funcione da melhor maneira possível. Sim, sem dúvida. E acima de tudo essa questão dos dados, o tratamento desses dados, não é? E também sempre a monitorizar tudo aquilo que se está a passar. Tudo porque nós temos que perceber se o que estamos a fazer está a correr bem e se não estiver, porque é que não está. E, portanto, nós só conseguimos isso através de um termo que nos é muito conhecido, que é a rastreabilidade, tentar perceber se tudo foi feito da melhor maneira possível, porque esse tem que ser sempre o nosso objetivo quando trabalhamos nesta área e no laboratório. Portanto, sim, esse registro é muito importante para nós fazermos vários tipos de verificações, não vou entrar agora em grandes pormenores, mas que nos permitem aferir se estamos a fazer um bom trabalho ou não. No fundo é isso. E quais são os principais tratamentos de fertilidade que implicam aqui uma intervenção laboratorial? São todos ou... Sim, quer dizer, vamos distinguir. Há um termo que eu utilizaria de forma diferente, Marta, que é o termo tratamento e o termo técnica. Porque, por exemplo, a FIV-ICSI são o mesmo tratamento, mas que são realizados com técnicas diferentes. Em termos de tratamento, o que passa necessariamente pelo laboratório, há o que se chama duas linhas. Há a primeira linha, que são as inseminações intrauterinas. Pronto, que na nossa experiência pessoal é um tipo de tratamento que é indicado para uma população que já não é muito comum na clínica, porque são normalmente mulheres mais novas e, portanto, que já não há propriamente um fator conhecido e, em especial no privado, essa população já não é muito comum. Já porque já não há muitas mulheres muito novas a fazer tratamentos, mas a chamada primeira linha de tratamento é um tipo de tratamento menos invasivo no que se refere à preparação da mulher, porque a inseminação não exige a tão famosa estimulação ovárica, mas exige a mesma uma preparação laboratorial da parte espermática para nós otimizarmos a qualidade espermática e garantirmos que colocamos na cavidade uterina a nata da nata dos espermatozoides para garantir que há uma maior probabilidade de haver o encontro entre o ócito e o espermatozoide e haver fertilização. Essa é chamada a primeira linha. E que pode ser feito com os espermatozoides do marido, do parceiro, ou pode ser feito com os espermatozoides de dor. Quer que, obviamente, como tu sabes, também há casais heterossexuais nessa população em que o marido não tem espermatozoides e, portanto, recorrem a dador. E, com o alargamento das técnicas, é um tratamento que é muito utilizado nas mulheres sem parceiro e nos casais de mulheres. Pronto. Certo. Depois há os tratamentos que, digamos, que são mais conhecidos, que são os tratamentos chamados de segunda linha, que já exigem, sim, uma estimulação ovárica, porque nós vamos querer obter um número bom de ovocitos e para isso temos que estimular os ovários e depois todo o processo de junção, de inseminação, de cultura é feito em laboratório. Portanto, e aí sim aparecem as duas técnicas que são mais conhecidas, a FIV e a ICSI, mas que na sua essência o objetivo é o mesmo, é fazer a inseminação e depois obtemos fertilizados que depois cultivamos e de forma a obtermos o maior número de embriões possíveis com qualidade. Mas no fundo há essas duas linhas de tratamento. Exatamente. Ainda bem que falou sobre essas duas, porque era a minha próxima questão, não é? Qual é que é a diferença entre esses dois tratamentos, não é? Porque nós ouvimos muito falar, mas não sabemos em que é que consiste na realidade. Sim, qual é que é a sim. diferença desses A diferença é a maneira como fazemos a abordagem entre o espermatozoide e o ovocito. No fundo é mesmo isso. Na fertilização in vitro, nós mantemos muito a situação natural, aquilo que acontece in vivo, ou seja, nós preparamos novamente os espermatozoides porque precisamos de ter a melhor parte com a melhor qualidade dos espermatozoides e eles são colocados numa concentração determinada à volta dos ovócitos que são colhidos e que são colhidos com umas células à volta, que nós chamamos os cúmulos, e que estão, no fundo, a nutrir os ovócitos, e depois são incubados e é esperado que a fertilização aconteça
de forma natural, portanto há de haver um espermatozoide que acaba por encontrar o seu oócito e haver a fertilização. A ICSI é essa abordagem que é um bocadinho diferente. Na ICSI nós selecionamos um espermatozoide e colocamos esse espermatozoide dentro do ovocito. Essa, no fundo, é a diferença entre os dois. A partir daí, havendo fertilização, é exatamente o mesmo procedimento e a mesma abordagem nos dois tipos de técnica. É exatamente a mesma coisa. E hoje em dia a escolha dessa técnica, tanto de uma como de outra, é por algum motivo em especial ou tem que ver com taxas de sucesso, por exemplo? É um assunto sensível. Eu acho que não, mas isto eu sei que é uma opinião. Nós, na Semear, continuamos a ter muita política que achamos que é a mais correta, que é a ICSI existe para resolver um problema, ou seja, é uma técnica que foi encontrada quando tínhamos fatores masculinos muito graves, ou seja, situações em que não tínhamos quantidades de espermatozoides suficientes, em que eles tinham morfologias muito alteradas ou em que a mobilidade era muito reduzida. E, portanto, se nós fôssemos arriscar, entre aspas, a fertilização, não conseguíamos dar a quantidade suficiente que sabemos que é necessária para isso acontecer naturalmente, a junção entre os dois. E, portanto, entramos nós, embriologistas, com o papel que é nós selecionamos um espermatozoide, que seja móvel, que tenha boa morfologia, e colocamos dentro do ovocito. Portanto, ultrapassando uma eventual dificuldade que pudesse haver nesse encontro, nessa junção natural entre os dois. Pronto. Se nós temos, por exemplo, um histórico em que já houve falhas com uma fertilização, é outra das indicações para avançarmos para a microinjeção. Portanto, por defeito, se não há à partida nenhum fator masculino ou nada no histórico do casal que nos faça, digamos, virar o ponteiro um bocadinho para haver um eventual problema da parte espermática, continuamos a ser altamente crentes na fertilização in vitro. Isso, porque há uma coisa que eu falo muito disso aos casais e porque é a minha perfeita convicção, e é preciso que se perceba. Nós, quando colocamos o espermatozoide dentro do ovocito, não estamos a provocar a fertilização. Estamos simplesmente a colocar lá o espermatozoide. Tudo o resto é que acontecer de forma natural. Portanto, por isso é que me custa às vezes um bocadinho a perceber a ideia do vamos fazer tudo ICSI, porque assim a fertilização fica garantida. E não fica, todo o mecanismo natural de fertilização acontece da mesma maneira nas duas técnicas. O que nós fazemos com a ICSI é eventualmente ultrapassar uma eventual problema ou barreira que houvesse na possibilidade do espermatozoide entrar no ovocito. Certo, de forma... É claro, sim. Não, foi super, super claro. Sim. Acho que aqui conseguimos mesmo perceber exatamente o que é que acontece e a diferença entre essas duas técnicas. E achei super importante também estar a referir exatamente isso, ou seja, que a fecundação acontece e continua a acontecer de forma natural, não é? Natural, exatamente. Por isso é que nós temos situações nas ICSIs em que não há fertilização. Exatamente. E às vezes os casais ficam surpreendidos, então, mas porque nós fizemos ICSI, e eu ressalvo sempre isso, nós fazermos ICSI não garante a fertilização, garante que colocamos lá um espermatozoide e que isso realmente na FIV poderia não acontecer. Mas a partir daí o oócito e o espermatozoide têm que se comportar como seria de outra forma natural. Portanto, usar a ICSI para aumentar a probabilidade ou a taxa de fertilização só para mim só faz sentido quando existe um histórico em que isso não correu bem. Portanto, aí sim achamos que deve mudar. Em relação às taxas de sucesso, não acho que seja melhor de um caso ou do outro. Acho que a taxa de sucesso está muito associada ao fator da infertilidade, à idade da mulher, e isso não está diretamente relacionado com o tipo de técnica que utilizamos. Portanto, acho que isso já está mais que demonstrado, que a ICSI não traz melhores resultados que a FIV, tal como também a FIV não traz necessariamente melhores resultados que a ICSI. São técnicas que nós utilizamos mediante um diagnóstico e que acabam por não ter depois efeito a longo prazo de saber se a taxa de sucesso é melhor ou não. Lá está, foi o que eu disse, é a abordagem que tentamos fazer em relação à maneira como os dois se encontram. É aí que no fundo reside a diferença, não necessariamente tentarmos a garantir melhores ou piores resultados. Então, e depois? O espermatozoide entra dentro do ovócito e depois o que é que acontece? Eles estão onde? Estão numa caixa? Estão numa... Sim. Então, já lá vai o tempo do tubo, antigamente fazia-se no tubo,
Mas não, nós agora temos caixas que são obviamente testadas para este tipo de tratamentos, para este tipo da PMA, de processamento de mente assistida, e são microgotas, são gotas muito pequeninas, obviamente que os gametas também, os espermatozoides e os ovócitos são estruturas muito pequeninas, portanto não precisam propriamente de muito meio, mas é tudo feito numa caixinha que está obviamente depois num ambiente muito controlado. A partir do momento em que há fertilização, o nosso papel é mais de guardião, porque não há propriamente nada que nós possamos fazer tecnicamente que vá melhorar, alterar aquilo que nós, a partir do momento da fertilização, garantimos é que as condições sejam as melhores. Quando, à medida que o embrião se vai desenvolvendo, ele torna-se exigente de diferentes maneiras, ele começa a precisar de coisas diferentes e o nosso papel é, através dos meios que utilizamos, fornecer-lhes esses nutrientes, essa comida que eles precisam de forma diferente, de maneira diferente. Portanto, é garantir que essas condições são mantidas para garantir que a evolução possa ocorrer da melhor maneira possível. E depois desse momento até ao momento em que se contactam novamente, não é? Os casais ou as mulheres e que se diz estamos prontos. Uhum. Que tempo é que é? O que é que se vê? O que é que vocês precisam ver? Sim, nós temos. O primeiro contacto que fazemos é da fertilização, portanto, explicar como é que ocorreu a fertilização, em quantos é que houve fertilização adequada, e depois a decisão final, que acho que é o que me estás a perguntar, a decisão final acontece, há 2 dias chaves de cultura, se quiseres, para mim um deles continua a ser importante, embora esteja a cair no esquecimento. O dia 3 de cultura, e portanto é literalmente o 3º dia depois da colheita dos óvulos. Os dias são contados assim, não é? Portanto, o dia 1 da fertilização, por aí adiante, em que é feita uma primeira avaliação que é dividiram, não dividiram, como é que se dividiram bem, estão a criar muitos fragmentos, ou seja, há muito material solar que está a ser perdido nas divisões. Isso é uma primeira avaliação que é feita. E depois voltamos a fazer essa avaliação no dia 5, e no dia 6 também, mas o dia 5 será sempre o primeiro, que é a avaliação que fazemos já na fase de blastocisto. E aí sim é que são tomadas as decisões, quer em relação no caso de haver transferência, o que é que vamos transferir, e se não, se houver qualidade, quais é que são congelados. Em relação à tua pergunta do que é que nós utilizamos, maioritariamente são parâmetros morfológicos. Os embriões têm que apresentar determinado comportamento, determinada especialização, determinada estrutura celular que permita uma identificação correta das partes celulares. Eu passo a explicar um bocadinho melhor, se calhar assim é confuso. O embrião tem 2 fases, digamos assim, nesta fase de pré-implantatória curtinha. Ele sabe-se dividir, portanto, multiplicar, ganhar células, e a partir aí do final do dia 4, dia 5, ele começa a diferenciar-se. Já não são só células, mas começam a aparecer 2 estruturas diferentes, é o chamado blastocisto, que agora se fala muito. Ele tem 2 estruturas diferentes que são classificadas de forma independente, que é o botão embrionário, que havendo gravidez será o que dará o bebê, e há o trofoblasto, que é a camada de células mais superficial, que havendo gravidez será o que origina a placenta. E nós temos classificações diferentes para esses tipos celulares, que nos permitem chegar a uma classificação final do blastocisto, do embrião, que determina se ele tem qualidade, chamados os transferíveis. Tem qualidade para ser transferido ou para ser congelado. E, portanto, é isso que nesses dias se decide e depois se comunica, obviamente, ao casal. Sim, eu imagino como isto sendo, não sei, temos já aqui um desporto de alta performance, não é? Vocês têm jogadores da Premier League. É uma maratona, sim, Exatamente. sim. Eu costumo dizer que é uma corrida de barreiras. Pois. E é uma coisa que nós falamos muito com os casais e insistimos muito porque a cultura embrionária, todo este processo, desde a colheita até à decisão de transferir ou congelar, há sempre alguém que vai cair nas barreiras, ou seja, é muito raro o caso em que nós acabamos com o número de ovócitos que colhemos. Isso é muito pouco comum. É o chamado efeito funil da PMA. Começamos com X, mas acabamos com X menos N. Exato. E quando nós optamos pela cultura prolongada, e hoje em dia isso faz-se muito, estamos a aumentar as barreiras e, portanto, é normal que haja uma perda grande, porque também estamos a aumentar o filtro de seleção, se tu quiseres, e, portanto, é normal que no fim haja queda, digamos assim, do maior número de embriões. Um dos objetivos é mesmo esse.
E o que é essa questão da barreira prolongada? Foi barreira prolongada, não foi? Não, ou seja, em vez de esperarmos só 3 dias, esperamos 5. Portanto, Certo, criamos mais barreiras. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, é normal que o embrião tenha que passar, tenha que dar provas de que funciona melhor e, portanto, é normal que haja menos embriões a conseguir chegar ao estadio de blastocisto. Mas esse é o objetivo do dia 5, é nós permitimos um maior filtro de embriões que supostamente têm melhor potencial. E os embriões supostamente com melhor potencial são aqueles que conseguem chegar à fase de blastocisto. claro. Sim, porque parecendo que não é? O conseguir chegar aqui ao dia 5 também há aí um maior garante, dentro das probabilidades, não é? Sim, De que realmente pode ser muito mais eficaz, ou poderá existir aqui uma maior taxa de sim, sucesso quando se fizer então, exato. neste caso, a implantação depois. Sim, a transferência, se quiseres. Eu prefiro chamar de transferência porque nós lá está, transferimos, mas não garantimos que implanta. Portanto, eu não gosto muito de Pois dizer quando se é, implanta os embriões, porque nós isso também não conseguimos garantir, pois infelizmente. é, pois é. Não, e eu acho que temos que ser muito rigorosos, não é? Porque Sim, tudo isto ocupa também um lugar de expectativa. sim, sim, E sim. eu acho que tem que existir esse rigor, não é? Tem É, que existir esse rigor, tem que existir essa tem. verdade. Eu acho que isso é super importante. Tem que se ter cuidado com as palavras, porque os casais, para já, muitos não são da área, portanto, não são obrigados a conhecer propriamente os termos científicos de Claro, tudo. E depois, se o casal ouve, olha, vamos implantar dois, pode perceber, ok, eles vão mesmo implantar dois e não é isso que vai acontecer. Nós vamos transferir dois, ou um embrião, mas lá está, o processo de implantação depois tem que acontecer de forma natural e nós isso ainda não conseguimos fazer grande. Não conseguimos fazer mais do que fazemos, que é que tentar colocá-lo no melhor sítio, na melhor altura, com a melhor qualidade possível. No fundo é isso. claro. Vou só aqui fazer uma pausa para partilhar este comentário. A Ana Marta diz: Boa noite, o meu Joãozito tem 2 anos e foi realmente um bebê e foi convosco. Um beijinho ao João. Um beijinho ao João e eu fico sempre assim com o coração muito, muito cheio Sim. com estes testemunhos. Por exemplo, para quem não faz a transferência e para quem decide congelar, espera também na mesma aos 5 dias ou, ou é aos 3? Neste momento, para mim, a tristeza, quer dizer, relativa. Eu sou, também trabalho há muitos anos. Eu durante muito tempo a transferência ao dia 3, que as pessoas engravidavam à mesma, não tínhamos ilusões. Neste momento, o dia 3 está, digamos, reservado para, às vezes, situações mais específicas de quando temos, por exemplo, muito medo, quando para um casal é extremamente importante que haja uma transferência, e isso é absolutamente aceitável. Há casais que precisam mesmo de fazer esse passo, de ter uma transferência, nós podemos eventualmente ponderar fazer ao dia 3. Ou por alguma situação que achemos que o risco é maior de esperarmos por dia 5 em relação a não termos embriões. Há uma coisa que é muito importante que se diga, Marta, que é, e percebo e praticamos muito o dia 5 e achamos, mas a não transferência pode ser uma coisa altamente cruel para um casal, muito difícil. E por muito que nós digamos, olha, mas eles não chegaram ao blastocisto, é porque não era para ser, não era suposto acontecer, eles nem sequer têm uma oportunidade. E se calhar se estivéssemos a pensar em dia 3, os embriões tinham se calhar ainda alguma qualidade e valia a pena pensar nisso. Portanto, às vezes a decisão de transferir dia 3, dia 5, passa também um bocadinho por perceber o contexto daqueles utentes, daquele casal, para perceber o que é que para eles é importante para que as decisões não sejam baseadas única e exclusivamente na biologia pura da situação, porque a repercussão da decisão pode ter um impacto muito grande nestes casais e isso para mim nunca pode ser nem nunca será desvalorizado. Portanto, Claro, claro. E é super importante nós sabermos isso, não é? Porque eu acho que isso também dá aqui força a tudo aquilo que nós falámos, e já falámos disso também aqui em muitos lives, que é tudo tem de ser analisado à luz daquele caso específico, sim, sim, daquele contexto, sim, daquilo que nós temos à nossa frente, não é? E portanto totalmente. não há fórmulas de todo, Não, há, não. cada caso é um caso e é analisado nessa mesma Sim. E eu continuo e tenho muito orgulho porque acho que continuamos muito a trabalhar nesse sentido. Para nós é muito importante perceber caso a caso e sabermos oferecer a melhor solução possível, ouvindo sempre o casal e sabendo
o que é que podemos oferecer da melhor maneira possível para lhes dar as melhores possibilidades. E atendendo sempre, às vezes os casais perguntam-nos muito, ou acham que as perguntas que eles fazem não fazem sentido, ou são... E as preocupações deles têm que nos ser transmitidas, para nós podermos também depois oferecer a melhor resposta com aquilo de melhor que soubermos na altura e que for possível depois proporcionar o melhor tratamento. E fazer chapa zero nestas coisas às vezes não funciona, porque os casais têm históricos diferentes, as taxas de sucesso para o casal é sempre 0 ou 100, a gente pode falar de probabilidades, mas eles ou engravidam ou não, e portanto é preciso perceber o que é que os preocupa, o que é que para eles é importante, para sabermos também corresponder. Não só nós, equipa laboratorial, aqui obviamente a parte do clínico e mesmo das enfermeiras é fundamental, porque passam muito tempo com o casal antes deles chegarem sequer ao laboratório, mas é muito importante haver esta inclusão de todo o caso para nós conseguirmos saber qual é que é a melhor solução possível. Certo. Temos aqui outro testemunho também super importante que vinha nessa questão da gestão das expectativas, mas também da verdade, não é? E daquilo que tem que ser feito e analisado Claro. a caso. Uhum. E aqui a Marta PS 1964, eu não consigo aqui ver o comentário, está dividido em 2 comentários, mas faço aqui um apanhado. Então, de início, o que a Marta partilhou foi que foi ter convosco há 12 anos e o que explicaram foi que o tratamento que seria necessário no vosso entendimento, na vossa análise, não era feito na clínica e, portanto, houve um encaminhamento para outra equipa e foi o suficiente. E hoje tem um Guilherme com quase 12 anos e tem muita admiração pela clínica da Semear, exatamente por ter existido essa conversa, essa análise, não é? Sim. E porque eu percebo, imagino qual será o tratamento da Marta, não vou entrar porque percebo, mas é isso, é quando nós percebemos que não estamos a conseguir dar, e houve uma evolução muito grande das técnicas recentemente, é ser frontal com o casal, dizer nós aqui não conseguimos porque a sua indicação é fazer isto, e nós não fazemos, portanto, reencaminhar para outro centro que faça, e portanto é esse o nosso papel, porque estamos a enrolar as pessoas com tratamentos que sabemos que à partida não vão ser eficazes, não é correto, não é justo, até porque estes tratamentos envolvem custos muito elevados e portanto acho que temos sempre que ter essa componente de, ok, se nós não fazemos, então temos que mandar para quem sabe fazer para que o objetivo de todos seja o mesmo, que é que o casal tenha sucesso e haja uma gravidez com bebê, obviamente. Exatamente. E um beijinho ao Guilherme. E um beijinho ao Guilherme também, 12 anos, eu imagino também, e falamos também muito nisso, isto são técnicas que sofrem evoluções também muito grandes. Sim. Há aqui também um desenvolvimento e um acompanhamento também da própria tecnologia e da tecnologia que também ajuda em todos estes processos. Portanto, eu acredito que estar a falar disto há 12 anos e falar hoje também já seja completamente... Sim, houve um grande salto nos últimos 10 anos daquilo que é oferecido. Obviamente nós também temos, isso nós também continuamos um bocadinho cautelosos, que é, às tantas, é preciso saber distinguir bem o que é que de facto é eficaz, o que é que de facto traz resultados, ou o que aparece só simplesmente como, entre aspas, publicidade, no sentido de, olha, às tantas já estamos a juntar tanta coisa, a fazer tanta coisa diferente, que se temos um sucesso não sabemos a que é que se deveu. Portanto, é importante que quando decidimos mudar as técnicas, alterar as técnicas ou alterar algum tipo de procedimento, que haja evidência por trás disso que de facto demonstre que se justifica estar a fazer isso, até porque muitas vezes isso depois traz um incremento de custos e que isso de facto traz uma consequência real ou uma maior probabilidade real para os utentes, para quem está a fazer o tratamento, claro. Então, estávamos aqui na nossa caminhada, na nossa aventura, já temos um blastocisto, não é? Que estava aqui pronto para ser transferido. Que procedimentos depois em termos laboratoriais é que são feitos para que ocorra essa transferência? Ou se há aqui alguma atividade do próprio laboratório que vá ajudar a que essa transferência seja mais bem sucedida? Não, olha, a transferência é muito clean, é uma coisa muito... Ou seja, não há... Tem que ser bem feita, obviamente, com qualquer procedimento, mas não há assim nenhuma técnica especializada. O que é importante para a transferência é que o útero esteja muito bem preparado. E isso é função do clínico fazer esse acompanhamento, porque o que nós queremos nas transferências é ter a certeza que estamos a colocar o embrião
no melhor útero possível, ou seja, na janela de implantação ideal, em que o útero está mais preparado para receber aquele embrião. Esse é a grande importância, aquilo que é importante quando fazemos a transferência. Obviamente que é muito importante termos um bom embrião, isso ajuda, obviamente, mas que ele seja colocado no ambiente ideal. A transferência é feita com um catéter muito fininho, é um tubo de plástico muito fininho, não tem qualquer tipo de... Há senhoras para quem é mais incómodo, eu percebo, mas é um procedimento relativamente rápido e que é muito simples, não tem... Há diferentes catéteres que se procuram adaptar aos diferentes úteros, cada pessoa tem o caminho para chegar lá é sempre diferente, portanto, para isso existem vários catéteres disponíveis, mas é um procedimento relativamente simples. Portanto, os que não transferirmos são congelados. No fundo é Pois, isso. e era a minha próxima pergunta. Depois, aqueles que não são transferidos podem ser congelados e os que são congelados, qual é que é o tratamento depois que recebem a seguir? Eles estando congelados, ficam congelados até lá está. Depois temos eu realmente por acaso não referi, mas hoje em dia faz-se muitíssimo, que é a transferência do embrião congelado. Que no fundo é só preparar o útero da mulher para lá está, nós acertarmos na janela de implantação correta para quando formos fazer a transferência. Portanto, é uma preparação muito mais simples do que a da estimulação ovárica, não tem o grau de exigência física que essa tem. E no fundo, depois o que nós fazemos é, no dia em que for marcada essa transferência, portanto, o dia em que for o dia certo para se colocar o embrião, fazemos o descongelamento do embrião. Ele precisa sempre de umas horas para recuperar do abananamento do processo e depois é colocado de forma pela transferência dentro do útero. Dentro do útero. E é um procedimento seguro, ou seja, O congelamento, sim. sim, sim. Sim, sim. Mas o Eu sei descongelamento. porque há muitos casais que ficam muito desanimados quando não transferem a fresco, ou seja, nós fazemos a estimulação, fazemos a cultura e depois, hoje em dia, a maior parte dos ciclos é diferido, ou seja, a transferência não acontece naquele ciclo, acontece num ciclo posterior. Porque houve algumas evidências que o processo de estimulação poderia não ajudar à preparação adequada do endométrio e, portanto, prefere-se diferir e feita a transferência depois com calma no outro ciclo. Isso só foi possível pelo facto da vitrificação, do congelamento de embriões, ter sido muitíssimo otimizado e neste momento ter taxas de sobrevivência muito boas e que permitem tomar essa decisão de forma muito segura, porque realmente há uma confiança muito grande no processo de congelamento. Sim. E de descongelamento, não é? Que no fundo é fazer um bocadinho o reverso. Exatamente. Há outra questão que também muitos casais e muitas mulheres que passam por este processo fazem, que é relativamente aos testes genéticos. Nós, inclusive, também já falámos muito também sobre essa. Acho que há uma live dedicada dedicada a Exatamente, isso. exatamente. Sim. Inclusive, fizemos uma live dedicada a essa mesma questão. Uhum. Estes testes são feitos no laboratório diretamente ou Não. são enviados? É São. isso. É. Depende, eu só posso falar eu sei que há centros grandes em que têm um próprio laboratório de genética acoplado, mas eu penso que a grande maioria, a biópsia, que a técnica que faz parte do procedimento dos testes genéticos, as amostras são enviadas para fora, para um laboratório de genética especializado e que depois emite os resultados relativamente aos embriões. Sim. Portanto, Mas os essa testes... biópsia é feita É, no no laboratório. laboratório. Os testes genéticos começou por ser uma técnica que foi utilizada para as situações de doença monogénica, de doenças genéticas, e portanto tem que, de forma a evitar o nascimento de crianças com doenças graves. Esse foi o primeiro objetivo e que continua a ser feito. É isso, é evitar o nascimento de crianças com doenças graves, permite perceber se aquele embrião é portador daquela doença. Depois acabou por ramificar para uma técnica que hoje sim é muitíssimo utilizada e com alguma controvérsia associada, que é o PGT-A. Portanto, é nós percebermos se naquele embrião estão os 46 cromossomas, os 23 do pai e os 23 da mãe, todos devidamente organizados e emparelhados, a chamada detecção de aneuploidias. Portanto, eventualmente detectar-se aí problemas, as aneuploidias podem estar relacionadas eventualmente com falhas de implantação ou com abortos de repetição, e portanto há situações em que achamos que justifica perceber se aqueles embriões que estão
que estão a ser avaliados ou que estão congelados são portadores de alguma aneuploidia e com isso tentar otimizar as transferências que fazemos, garantindo que só transferimos os embriões que são euploides. É uma técnica que está a trazer bastante controvérsia, não há propriamente evidência de haver um aumento de bebés nascidos, portanto, mais uma vez é a nossa convicção de que fazer por defeito não, mas mediante situações específicas em que achemos que há essa indicação, então também é uma técnica que felizmente conseguimos propor e conseguimos realizar. Certo. E quem quiser saber mais pormenores em específico sobre esta questão dos testes genéticos, aconselho também a revisitar a nossa live só sobre este tema, porque explorámos muito em pormenor todas essas questões, as diferenças, não é? Entre os testes genéticos e também as circunstâncias em que eles são realizados. Agora, lá está, como eu tinha dito no início, o laboratório acaba por ser esta caixinha negra, não é? Há aqui Sim. quase o coração onde tudo acontece, onde se dá a vida, onde há Uhum. estes pozinhos mágicos. Como é que a equipa Semear também procura aqui estar informada, atualizada, Uhum. sempre com as melhores técnicas, com os conhecimentos de ponta, Uhum. e estar aqui na crista da onda, não é? Como nós costumamos dizer, Tentamos. exatamente no que diz respeito a todas estas técnicas, não é? Uhum. E aos desenvolvimentos que têm ocorrido na PMA. Uhum. Tanto sempre atualizada, quer dizer, tentando sempre perceber um bocadinho aquilo que eu disse antes, que é tentar perceber o que é que efetivamente pode trazer benefícios. E, portanto, tentamos sempre acompanhar estes desenvolvimentos, tentando utilizá-los e aplicá-los sempre que possível. Aquilo que para mim continua a ser muito importante é a confiança, que os casais sintam que estão acompanhados e que o caso deles está a ser percebido e avaliado. Obviamente que cada casal é um casal e isso para nós continua a ser muito importante, a confiança que se estabelece, o esclarecimento tem que ser sempre absoluto, às vezes mais do que as últimas tecnologias, é o casal perceber o que está a acontecer, perceber o que é que não correu bem, perceber o que é que pode ter sido o fator de algum tipo de problema. Nós temos muitas situações em que nós não temos a resposta. Os casais às vezes se calhar acham ou que nós não as queremos dizer, não é, nós não temos às vezes mesmo as respostas, às vezes quando não há fertilização, quando não temos embriões de qualidade, custa-nos imenso a nós também que estamos no laboratório, que estamos a fazer tudo o que é possível para que corra bem, mas depois não conseguimos disponibilizar aquilo que o casal mais queria, que era pelo menos tentar transferir, tentar engravidar. Portanto, para nós é essa confiança que é extremamente importante, acompanharmos dentro do possível todas as técnicas que estão disponíveis e que consigamos também disponibilizar sempre que achamos necessário. Portanto, esse vai continuar sempre a ser o nosso objetivo da maneira como trabalhamos. Sim, sem dúvida. E, doutora Sara, fiquei também com esta questão, não é? Que é de onde é que surgiu esta paixão, não é? De onde é que surgiu este chamamento para esta área da embriologia? O meu? A Sim, minha? O meu? sim, sim, neste caso pessoal. E de onde é que surgiu esta vontade também de ser embriologista, não é? Assim, nos primórdios dos primórdios foi com uma cadeira que tive na faculdade que era histologia e biologia, e também biologia de desenvolvimento, mas mais histologia, Uhum. dada por um professor magnífico, professor Crespo, e que despertou muito o meu interesse para a área dos tecidos, e portanto que sempre foi uma área que me interessou muito. Depois eu tive a possibilidade de fazer o estágio de licenciatura já nesta área, embora na área investigacional, eu trabalhei em maturação in vitro em animal, em ratinho, e depois foi esta possibilidade, porque eu tenho um enorme respeito pela investigação, mas nunca foi uma coisa que me atraísse, portanto fico muito feliz que haja pessoas, porque é fulcral para todas as áreas da biologia. E depois houve esta oportunidade de utilizar a minha formação numa componente muito prática, que era a procriação medicamente assistida, e portanto, como é que fiz o estágio com o professor Plancha, acabou por haver a possibilidade de entrar na clínica na altura que ele tinha, em que ele trabalhava, e portanto, a partir daí o resto é história, como se costuma dizer, foi uma área que me encantou logo à partida. Acho que esta possibilidade de misturar a minha formação, a técnica, com a interação com pessoas, eu gosto muito da parte de interação com os casais, de tentar explicar-lhes da melhor maneira possível que eles percebam, é uma coisa, e esta possibilidade que nos dá esta técnica, que é de proporcionarmos o que eu acho que deve ser uma das maiores alegrias da vida, que é a pessoa poder ter um filho, e isso deixa-nos
com um orgulho enorme de podermos, de que maneira for, fazer parte dessa caminhada. Para nós é muito importante. E para mim também, particularmente. Acredito que deva ser realmente um trabalho muito gratificante, porque é de facto a materialização quase no expoente máximo do que pode acontecer, que é gerar vida, e eu É. acho que deve ser completamente mágico. Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, a minha questão é: há um dia específico da semana em que vocês fazem estes, ou seja, juntam o espermatozoide com o Não. vosso. Não. Isso Não há. quem manda é a mulher, porque isso Quem manda é depende a mulher sempre. exclusivamente quando é que temos que fazer a colheita. E a colheita tem que ser feita num dia específico, de acordo com a estimulação. Pois. E quem nos dera a nós, mas não, nós é quando calhar 24, 7 dias de semana, quando tiver que calhar, fazemos a punção. Isso quem determina é o ciclo menstrual da mulher e não a Pois. nossa vontade. Porque, Exato. portanto, é isso. Vem com este emprego, temos que perceber que todos os dias pode haver trabalho. Exatamente. E tem, por exemplo, assim, não sei, eu penso nestas coisas, mas tem, por exemplo, alguns rituais. Não sei, uma música específica que toca no laboratório. Ah, Ou... não, 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 não. não há nada. Nada contra. Acho que toda a gente. Nem nunca começo sempre a injetar com a direita. Nunca. Para mim. Exato. Não, 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 não. Você De imaginar todo, aqueles Marta. que fazem, lá está aqueles atletas de alta performance que fazem realizadas Não. para dar certo. Não, não há. Lamento, é um aborrecimento, mas não. Temos sempre que seguir determinados passos, mas a Exato. maneira, o lado onde começamos, como começamos, deixo a cada um como achar que é mais adequado, desde que seja dentro do que é aceitável, mas não temos Claro. propriamente nenhum ritual. Não há cá entrar com o pé direito, nem começar com a Não, mão direita, não, nada. não. Só ciência, não é? É só Sim, ciência. só, ali só. Sim, Obrigada, doutora Sara. Obrigada mais nada. uma vez. Obrigada a todos os que estiveram aqui connosco. Muitos entraram, outros já saíram, outros voltaram a entrar novamente. Aos testemunhos que também tivemos aqui, que foram também super importantes. E também referir que, como sempre, o nosso live vai ficar guardado aqui no feed do Instagram da Semear. Portanto, quem não tiver a oportunidade de ver até ao final pode rever. Ou também quem quiser e sentir que é necessário partilhar este live com alguém que neste preciso momento esteja a passar por este processo de PMA, ou que esteja a pensar ou a ponderar passar por este processo, acho que vai ser super útil. Tivemos aqui uma aula de dia com a doutora Sara, acho que ficámos todos a percebermos, passámos todos no exame. Espero que sim. E acho que foi muito, muito importante perceber, porque lá está, são estes pormenores, não é? É aqui Sim. que a magia acontece de facto. E às vezes é muito menos complicado do que os casais acham, é uma coisa muito menos complexa do que aquilo que às vezes os casais acham e, portanto, é falando, explicando que se entende. E eu acho que os casais estando esclarecidos é meio passo andado para as coisas correrem melhor, independentemente do resultado. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigada, doutora Sara. Obrigada, Marta. Então, um beijinho Beijinhos. grande também, um beijinho para todos, resto boa noite e vemos no próximo live. Já sabem, este mês é um mês especialíssimo, vamos ter lives todas as semanas. Preparem-se, novidades, fiquem atentos. Beijinho, boa noite. Beijinho, obrigada, Marta.